E essa mudança, cara, de total de vida, assim, de sair, pô, sair do Rio de Janeiro para ir para o Catar e depois sair do Rio de Janeiro para ir para o Japão. Como é que é isso aí, cara? Isso envolve não só nós profissionais, né, que estamos diretamente aqui no trabalho, mas toda a nossa família, né? Da primeira vez lá no Catar, a gente chegou, falar especificamente de nós, né? Chegamos lá no clube, tivemos um tempo de ficar em quarentena lá no país. Era um momento que ia começar a temporada, né? Diferente do que a gente pegou aqui no Japão. Lá no Catar ia começar a temporada. Então tinha um tempo grande para a gente preparar a equipe. Nós fizemos uma ambientação lá no próprio Catar, lá em Doha, né? Dentro de um centro de treinamento que era designado, vai ser designado agora para as equipes, para as seleções da Copa do Mundo. Uma estrutura muito boa de trabalho. E fizemos a pré-temporada na Sérvia, porque era um momento onde no Catar as temperaturas chegavam a perto de 50 graus, assim. Então era humanamente Fervia. impossível treinar, não tinha como. À noite, os nossos treinos eram à noite, e à noite mesmo assim era um calor insuportável, assim. Então os times, as equipes optam por fazer a pré-temporada na Europa, né? Alguns países da Europa passam de 20, às vezes até 30 dias em algum país da Europa. Nós ficamos dentro do centro de treinamento da seleção sérvia, numa cidade próxima a Belgrado, dá em torno de 30 minutos de Belgrado. E foi bem interessante assim, a experiência, né? Porque trabalhamos com jogadores árabes, né? E alguns jogadores estrangeiros também. A comissão técnica era brasileira, preparador físico, o Diego, que tinha trabalhado comigo no Flamengo, o Isner, que é o treinador de goleiro, um analista brasileiro também, o Thiago, e um auxiliar de treinamento de goleiros, que era o português, que é o Miguel. Então isso facilitou muito a nossa chegada lá, né? Facilitou demais assim a nossa ambientação no clube, porque eles já conheciam 90% do elenco, e a gente conseguiu ter uma interação muito grande assim pela questão da língua, né? Então eu já tinha muita proximidade com o Diego também, que era o preparador físico, e a gente foi muito bem recebido pelos outros membros da comissão técnica. Então isso facilitou demais a nossa chegada lá no Catar. Essa ambientação também na Sérvia com os jogadores foi importantíssima para que a gente conseguisse desenvolver um trabalho no início ali. Aqui no Japão, a gente chegou com o campeonato em andamento, né? A equipe estava numa situação bastante delicada quando a gente chega aqui, próxima da zona de rebaixamento. A gente precisava rapidamente conhecer os jogadores, conhecer a comissão técnica. Diferente de lá, aqui tinham três intérpretes, 2 brasileiros e um japonês que fala português, que foram os maiores responsáveis pela nossa ambientação, além dos jogadores brasileiros que nós temos aqui também, né? E assim, a comissão técnica japonesa foi super receptiva a nós. A forma do Zé Ricardo trabalhar é uma forma muito muito tranquila assim com a comissão técnica, né? Ele é um treinador que dá bastante autonomia. Ele é um treinador bastante agradável assim às pessoas que estão ao redor dele, né? Então isso facilita muito a nossa chegada aos clubes. Isso foi no Vasco, foi no Botafogo, foi no Fortaleza, foi no Inter, foi no Qatar Clube. Todas as pessoas que estavam ao nosso redor compraram bastante a ideia do treinador, do Zé Ricardo, porque ele realmente é uma pessoa muito cativante assim no momento que ele lidar com as pessoas com muito respeito, e com bastante autonomia. Ele ouve muitas pessoas, ele tem esse lado humano muito muito apurado, né? Então isso facilita demais a nossa chegada. E como eu estava falando, aqui no Japão, os jogadores, tanto os jogadores quanto a comissão técnica dos japoneses, nos ajudaram muito assim nesse primeiro momento. Foi um primeiro momento de abertura, né?
tanto da nossa parte quanto da parte dele, para que a coisa acontecesse. Eles estavam ávidos por coisas diferentes, por informações, e a gente ávido por trabalho. Então, casou uma coisa com a outra, e a gente conseguiu, graças a Deus, ter uma sequência boa aí de resultados. Hoje a gente se encontra numa situação no campeonato que não é uma situação ainda resolvida, mas já estamos numa zona bem mais confortável do que se encontrava no início, quando a gente chegou aqui.